Salut, saladeiros! Eu sou Cláudia Klein e o que eu faço é ajudar você a expressar a melhor versão de si mesmo. Salada corporativa no ar. E hoje, a nossa conversa de hoje é sobre empatia. Aproveito e já convido você para dar o seu like, curtir o canal, que isso para nós é a maior sinalização de como você nos percebe. Muito se fala de empatia. Muitas pessoas têm chamado, têm denominado a competência empatia como sendo uma das competências do século, na vida, nos negócios e no trabalho. Qual a relação, então, de empatia com a mudança profissional, com a transformação profissional que você deseja? Se você pensar em qualquer mudança, se você deseja realizar qualquer mudança profissional, qualquer mudança na sua carreira, a empatia entra como um combustível necessário. Qualquer mudança que você pensar, seja de que magnitude for, depende e muito, e vai ser muito mais fácil ou mais difícil, dependendo do nível de empatia que você sustenta e mantém nas suas relações. Como é que é isso? Quando a gente pensa no nível de empatia, quando há um baixo nível de empatia em relação aos outros, isso prejudica a forma como você é percebido. Ao você não demonstrar empatia com os outros, com certeza isso no dia a dia retorna como uma não percepção tão positiva, porque simplesmente muitas das coisas que você fala, não considera, não inclui o outro. Acaba também que você pode não ser compreendido, então você se sente não compreendido e muitas vezes por pessoas que são importantes na mudança que você quer realizar. Ao você não se comunicar e não se expressar da forma que esse outro entende, esse outro não te compreende e provavelmente não entende, não visualiza todo o seu potencial, todas as suas características, todas as suas contribuições. Dificulta também a sua forma de vender ideias. Quem quer mudar de todas as formas precisa e o tempo inteiro está vendendo ideias, seja quais forem. Está vendendo uma possibilidade, um sonho, um desejo, um futuro. E a falta de empatia dificulta muito essa sua capacidade de vender ideias. E, consequentemente, também o não conquistar o apoio do outro. A empatia é a base para nutrir uma relação. Ao nutrir uma relação, você conquista apoio para realizar os passos que você precisa em direção à transformação que você deseja. A solução pode estar na ampliação, no desenvolvimento dessa competência, a empatia. A empatia não é só sobre o outro, é sobre você, a forma como você enxerga os outros e cria o seu mundo, as suas soluções, a sua forma de interagir e de se comunicar e de realizar. Para te ajudar a ampliar a competência empatia, eu vou compartilhar com você o meu conceito, um conceito do que é empatia e também algumas dicas de como ampliar essa competência. A primeira delas, o conceito, o que é empatia? Todo mundo diz, é muito fácil, com certeza você já está falando aí para você mesmo. Muita gente lembra de empatia e fala calçar o sapato do outro. Sim, exatamente isso. Esse é o conceito de empatia. Mas vamos destrinchar isso um pouquinho, vamos esmiuçar um pouquinho, não é simplesmente calçar o sapato do outro. A minha definição de empatia, ela vem em 4 etapas. A primeira delas é a capacidade de enxergar esse outro. Como a gente vai calçar o sapato do outro se muitas vezes nós não percebemos, não enxergamos, não observamos, não damos atenção a esse outro? Então a empatia começa com a minha capacidade, meu interesse genuíno de primeiro enxergar o outro, o impactado, as outras pessoas, ou como a gente quiser chamar. A partir da minha capacidade de enxergar esse outro, a segunda etapa da definição de empatia pressupõe a minha capacidade de me deslocar para o universo desse outro. Eu enxergo o outro e sou capaz de entrar nesse universo, nesse seu modelo mental, de pensar o que ele pode pensar, entender o como ele vê e percebe o mundo, as coisas, a realidade. Isso nos leva à terceira etapa, essa capacidade de sentir, de pensar, sem julgar. É o mundo do outro, é o sapato do outro, então eu me desloco até esse mundo dele, não para julgar,
mas simplesmente para entender, para perceber diferentes formas de sentir e ver o mundo. E isso nos leva, então, à última etapa, né, que eu costumo usar para definir o conceito de empatia. Né? Ao enxergar o outro, me deslocar até o universo desse outro, ser capaz de sentir sem julgar o que esse outro sente e vive, eu retorno, vamos dizer assim, para o meu sapato. E retorno para o meu sapato, porque seja o que quiser que eu estiver fazendo, um produto, uma solução, uma conversa, uma ajuda, o que você imaginar que você está construindo ou realizando, você vai trazer isso tudo que você viveu lá, nesse sapatinho do outro, trazer para a sua realidade e refletir o que disso eu posso incorporar à minha solução. O que é que eu vi que esse outro pensa e sente que eu posso trazer para o desenho daquilo que eu estou fazendo? Esse é o conceito de empatia. Enxergar o outro, me deslocar até a sua realidade, o seu mundo, o seu modelo mental, perceber, sentir o que ele percebe e sente, sem julgar e incorporar aquilo que é possível à minha realidade. E por meio desse conceito, né, quando a gente para traduzir, né, vamos dizer assim, esse conceito de empatia, acho que fica mais claro, mais evidente do porquê a competência em empatia vem sendo chamada, como eu disse, uma das competências do século. A minha capacidade de transformar e de realizar o que eu preciso e desejo passa primeiro pela minha capacidade de entender como esse mundo percebe, reage e retorna aquilo que eu faço. Eu vou dar algumas dicas, então, para você desenvolver, ampliar a competência em empatia. A primeira, sem sombra de dúvidas, é você definitivamente querer fazer isso. A gente muitas vezes pressionado por tempo, pela produtividade, pelo desejo de realizar, começamos a fazer alguma coisa sem nos preocupar quem vai ser impactado, quem pode contribuir, quem poderia opinar, que outras perspectivas poderiam ser levadas em consideração. E aí então é o primeiro ponto de desenvolvimento. De alguma forma você se monitorar, até se obrigar, né, entre aspas, a primeiro se acostumar a conversar, a observar, a entender o outro. Né? A querer incorporar essa visão do outro na solução que você está desenvolvendo. Essa é a primeira coisa, é uma escolha. Qualquer coisa que você fizer, se perguntar quem eu posso trazer para o jogo, quem eu posso trazer para a brincadeira. A segunda está relacionada a fazer mais perguntas. Nós somos muito avaliados pela nossa capacidade de responder, de dar respostas. E quanto mais exata, quanto mais certa, mais nós somos elogiados e recompensados. Mas nesse mundo onde a gente está, onde a empatia reina como uma das competências essenciais, você precisa fazer mais perguntas. Por meio das perguntas, você acessa a forma como o outro vê, enxerga e se relaciona com esse mundo. Perguntar mais antes de responder menos. E investir na habilidade de construção de perguntas. É um termo que até que se diz em perguntas poderosas, e não é por outro motivo. Tem uma propaganda antiga que diz: são as perguntas que movem o mundo. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, amplie a sua capacidade de perguntar, tenha curiosidade para perguntar. Logo em seguida, uma outra habilidade para o desenvolvimento da empatia é: se eu sou capaz de fazer mais perguntas, eu preciso escutar. Escutar aquilo que está sendo dito, querer genuinamente compreender o que está sendo dito, sem julgar. Não se trata de concordar, um exercício de respeitar a visão do outro. E se eu estivesse no mundo dele e visse o que ele visse? O que é que está acontecendo, o que ele vê? Não necessariamente você precisa concordar, mas fazer esse exercício de se deslocar e imaginar o que o outro, como o outro agiria, falaria ou pensaria.
Conhecer realidades diferentes. A gente costuma estar sempre com as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pessoas que têm normalmente afinidades e habilidades e formas de pensar similares a nós. Para ampliar a empatia, é importante você estar em contato com um número maior de pessoas, de uma diversidade maior de cenários, de possibilidades, se acostumar, se não conversando, mas pelo menos observando, entendendo outras realidades, lendo a forma que melhor for para você. E uma outra possibilidade para desenvolver a empatia, quando você estiver realizando algum trabalho, uma solução, ou pensando em fazer algo, interagir com alguém, pensar em cenários. Se você vai fazer algo que envolve o outro, impacta o outro, e quase tudo que a gente faz cai aí, né? Se você então vai fazer algo, criar algo, que tal pensar em cenários? Pessoas que têm essa realidade, pessoas que pensam dessa forma, né? Se habitue a construir cenários ao invés de levar uma única solução. Essas são algumas possibilidades, além obviamente de leitura, de vídeos, tem o Museu da Empatia, o museu online inclusive, que você pode recorrer, tem muita bibliografia sobre o assunto. Mas mais importante mesmo do que estudar a empatia é praticar. E aí vem uma dica, a minha dica final, na capacidade da gente transformar, de realizar a transformação, a mudança profissional que a gente deseja, começa na nossa capacidade de perceber o outro. Eu sou capaz de transformar a mim mesmo quando eu melhor compreendo esse ambiente em que eu estou, ou que desejo estar, quando eu tenho mais empatia sobre as pessoas que ali estão. E para isso é preciso diálogo, e a empatia faz exatamente o papel, a cola para esse diálogo. Transformar a mim mesmo passa pela minha capacidade de entender as transformações e os momentos do outro. Eu sou Cláudia Klein, conversei com você sobre empatia e o impacto que isso tem na sua transformação profissional. Aproveito para te convidar a dar um like nesse vídeo e deixar seu comentário. Conta pra gente. O que você sugere para ampliar a competência e a empatia? Isso pode ajudar muita gente que também deseja transformação profissional. Bizu, bizu e até o próximo programa.